A história da humanidade é repleta de eventos que mudaram o curso do mundo. Entre esses eventos, as grandes catástrofes têm um poder único de nos fazer refletir sobre a fragilidade da nossa existência. Desde terremotos devastadores até pandemias globais, essas tragédias moldaram não apenas o futuro das civilizações, mas também as nossas ideias sobre sobrevivência, resiliência e evolução. Mas, por que essas catástrofes ocorrem e como seus efeitos reverberam ao longo do tempo? No vídeo de hoje, vamos explorar algumas das maiores catástrofes da história e o impacto que elas causaram no mundo, não apenas nos momentos imediatos, mas também ao longo das décadas e até séculos seguintes. Fique conosco até o final, pois vamos entender como essas tragédias não são apenas lembranças do passado, mas também lições para o futuro. O impacto da peste negra de 1347 a 1351. Vamos começar com uma das catástrofes mais devastadoras da história humana, a peste negra. Entre 1347 e 1351, a peste bubônica matou cerca de 25 milhões de pessoas, ou aproximadamente um terço da população da Europa na época. Essa pandemia, transmitida por pulgas de ratos infectados, causou uma crise demográfica, mas também transformou profundamente as estruturas sociais, políticas e econômicas da época. As cidades ficaram desertas, a economia entrou em colapso e uma grande parte da população perdeu sua fé nas instituições. O medo e a desconfiança dominaram a sociedade, e as repercussões sociais dessa tragédia ainda podem ser vistas em alguns aspectos da sociedade moderna, como a valorização da saúde pública. O tsunami do Oceano Índico, 2004. Avançando para tempos mais recentes, o tsunami do Oceano Índico de 2004 é outro exemplo devastador de como uma catástrofe pode transformar instantaneamente vidas. Um terremoto de magnitude 9.1 no fundo do mar gerou ondas gigantes que atingiram países como Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia. Mais de 230 mil pessoas perderam suas vidas em um evento que aconteceu em questão de minutos. O impacto não foi apenas físico, mas também econômico e psicológico. Milhões de pessoas ficaram sem suas casas, suas famílias e suas fontes de sustento. O efeito global foi imenso, não apenas pela tragédia em si, mas também pela resposta internacional, que trouxe à tona discussões sobre como o mundo deve se preparar para desastres naturais e como a solidariedade internacional pode fazer a diferença. O terremoto de Lisboa, 1755. Outro evento marcante da história foi o terremoto de Lisboa, ocorrido em 1º de novembro de 1755. Um dos maiores desastres naturais da história europeia, o terremoto destruiu grande parte da cidade de Lisboa e gerou tsunamis devastadores que atingiram a costa de Portugal e até mesmo o Caribe. Estima-se que entre 30 mil e 100 mil pessoas morreram. Esse evento teve um grande impacto no pensamento filosófico e científico da época, desafiando as crenças religiosas e dando início a um novo olhar sobre a natureza dos desastres naturais. Filósofos como Voltaire e Rousseau questionaram as razões divinas para tais tragédias, o que ajudou a dar forma à filosofia do Iluminismo. A reconstrução da cidade também contribuiu para a modernização de Lisboa, mas a sensação de vulnerabilidade diante de forças da natureza nunca mais foi a mesma. O desastre de Chernobyl, 1986. O acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido em 1986, foi um dos piores desastres ambientais e nucleares da história. Quando o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu, liberou grandes quantidades de radiação que afetaram não apenas a região imediata, mas também outros países.
as consequências foram devastadoras para a saúde pública, com milhares de pessoas sofrendo de câncer e outras doenças relacionadas à radiação. Além disso, o desastre trouxe à tona questões de segurança nuclear e a responsabilidade dos governos e empresas na proteção da população. O impacto ambiental também foi enorme, com vastas áreas da Europa Oriental se tornando inabitáveis. Mas, além das consequências imediatas, Chernobyl também influenciou a política nuclear global, levando a mudanças nas práticas e regulamentos de segurança em várias partes do mundo. A Grande Depressão, 1929. A Grande Depressão, que começou em 1929, foi uma crise econômica global que teve efeitos devastadores sobre as economias de países em todo o mundo. A falência dos mercados de ações nos Estados Unidos desencadeou uma série de falências bancárias, aumento do desemprego e uma severa escassez de alimentos e recursos. No Brasil e em muitos outros países, a crise causou uma recessão, que levou a uma reorganização política e social. A Grande Depressão também teve um impacto cultural profundo, mudando a maneira como as pessoas viam o capitalismo e a intervenção do Estado na economia. As consequências dessa catástrofe econômica podem ser vistas ainda hoje nas políticas econômicas, nas redes de proteção social e no pensamento sobre desigualdade e pobreza. O colapso da civilização maia. Ao contrário das catástrofes naturais ou políticas, o colapso da civilização maia, por volta do final do século IX, é um exemplo de como uma sociedade inteira pode entrar em declínio devido a uma combinação de fatores. A civilização maia foi uma das mais avançadas da América Central, com grande conhecimento em astronomia, matemática e arquitetura. No entanto, a combinação de mudanças climáticas, como uma grande seca e o esgotamento dos recursos naturais, levou ao colapso dessa sociedade. Hoje, o estudo dos maias nos oferece importantes lições sobre como o desmatamento, as mudanças climáticas e a superexploração dos recursos naturais podem resultar em desastres socioambientais que afetam a sobrevivência de uma civilização. As grandes catástrofes da história não são apenas lembranças trágicas do passado. Elas nos ensinam lições preciosas sobre resiliência, adaptação e, muitas vezes, a fragilidade da civilização. Desde desastres naturais como terremotos e tsunamis até crises sociais e econômicas. Essas catástrofes moldaram nossa compreensão do mundo e nos forçaram a repensar como nos organizamos e protegemos uns aos outros. A história das grandes catástrofes não é apenas sobre destruição, mas também sobre renascimento, aprendizagem e evolução. Essas catástrofes são um lembrete constante de que o futuro da humanidade depende de nossa capacidade de enfrentar e superar os desafios, sejam eles naturais, econômicos ou políticos. Então, o que você acha? Quais catástrofes moldaram mais a sua visão de mundo? Deixe nos comentários sua opinião e, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar explorando os maiores eventos da história. Até o próximo vídeo.